Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 121, dia 1 de dezembro de 2023. Sinais do fim dos tempos. Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 9. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quantos serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Lucas 21, 5 a 9. Observemos nesta passagem as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o Templo de Jerusalém. Lemos que alguns falaram disso, como foi adornado com belas pedras e presentes, e eles o elogiaram por sua beleza externa. Eles admiraram seu tamanho, sua grandeza arquitetônica e suas decorações caras, mas não encontraram resposta de nosso Senhor. Lemos que ele disse: Quanto ao que você vê, chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra, cada uma delas será derrubada. Essas palavras foram uma profecia impressionante. Uma mente mundana dificilmente pode conceber quão estranhos e surpreendentes deve ter soado aos ouvidos judeus. Falavam-se de um edifício que todo israelita consideravam com veneração quase idólatra. Eles falavam de um edifício que continha a arca, o santo dos santos e os móveis simbólicos formados em um padrão dado pelo próprio Deus. Falavam-se de um edifício associado à maioria dos principais nomes da história judaica, com Davi, Salomão, Ezequias, Josias, Isaías, Jeremias, Esdras e Neemias. Falava-se de um edifício para o qual todo judeu devoto virava o rosto em todos os cantos do mundo quando fazia suas orações diárias. 1 Reis 8:44, Jonas 2:4, Daniel 6:10. Mas eram palavras ditas com cautela. Eles foram falados para nos ensinar a poderosa verdade que é a verdadeira glória de um local de culto. Não consiste em ornamentos externos. O Senhor não vê como o homem vê. 1 Samuel 16:7. O homem olha para a aparência externa de um edifício. O Senhor procura a adoração espiritual e a presença do Espírito Santo. No templo em Jerusalém, essas coisas estavam totalmente ausentes. E, portanto, Jesus Cristo não podia ter prazer nisto. Os cristãos professos farão bem em lembrar as palavras de nosso Senhor nos dias atuais. É adequado e sem dúvida que os edifícios separados para o culto cristão sejam dignos do propósito para o qual são usados. Tudo que é feito para Cristo deve ser bem feito. A casa em que o Evangelho é pregado, a palavra de Deus lida e a oração oferecida, não deve faltar nada que possa torná-la adorável e substancial. Mas nunca se esqueça que a parte material de uma igreja cristã é de longe a parte menos importante dela. As mais belas combinações de mármore, pedra e madeira e vidro pintado são inúteis aos olhos de Deus, a menos que haja verdade no púlpito e graça na congregação. Os antros e cavernas em que os primeiros cristãos acostumavam se reunir eram muito mais belos aos olhos de Cristo do que a mais nobre catedral já erigida pelo homem. O templo no qual o Senhor Jesus mais se deleita em um coração quebrantado e contrito, renovado pelo Espírito Santo.
Observemos outra coisa nesta passagem: a solene advertência de nosso Senhor Jesus Cristo contra o engano. Suas palavras marcantes sobre o templo tiraram de seus discípulos uma pergunta importante: Mestre, quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? A resposta de nosso Senhor a essa pergunta foi longa e completa. E começou com uma advertência direta: cuidado para que você não seja enganado. A posição que esta cautela ocupa é muito notável. Está na vanguarda de uma profecia de vasta extensões e importância universal para todos os cristãos. Uma profecia que vai desde o dia em que foi entregue até o dia da segunda vinda. Uma profecia que revela assuntos do mais tremendo interesse tanto para os judeus e gentios. É uma profecia da qual uma grande parte ainda precisa ser cumprida. É a primeira frase desta maravilhosa profecia, é uma advertência contra o engano. Cuidado para que você não seja enganado. A necessidade desta cautela tem sido continuamente provada na história da Igreja de Cristo. Em nenhum assunto talvez os teólogos tenham cometido tantos erros quanto na interpretação de profecias não cumpridas. Em nenhum assunto eles mostraram tão completamente a fraqueza do intelecto do homem e confirmou tão completamente as palavras de Paulo. Agora vemos indistintamente como em um espelho. Agora conhecemos em parte. 1 Coríntios 13, 12. Dogmatismo, positividade, amargura controversa, obstinação em manter posições sustentáveis, afirmações e especulações precipitadas, muitas vezes trouxeram descrédito a todo o assunto das escrituras proféticas e fizeram com que os inimigos do cristianismo blasfemassem. Existem muitos livros sobre interpretação profética, nas páginas de rosto dos quais poderiam ser justamente escrito: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aprendamos com as palavras de advertência de nosso Senhor a orar por um espírito humilde e ensinável, sempre que abrirmos as páginas da profecia não cumprida. Aqui, se em algum lugar precisamos do coração de uma criancinha e da oração, abra meus olhos. Salmo 119, 18. Por um lado, tomemos cuidado com aquela indiferença preguiçosa que se afasta de toda escritura profética por causa de suas dificuldades. Tomemos cuidado, por outro lado, desse ministério, desse espírito dogmático e arrogante que faz os homens esquecerem que são estudantes e falarem com tanta confiança como se fossem profetas. Acima de tudo, leiamos as escrituras proféticas com plena convicção de que o estudo traz consigo uma bênção e que mais luz pode ser esperada a cada ano. A promessa permanece em pleno vigor. Bem-aventurado aquele que lê. No tempo do fim, a visão será aberta. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque a maior profecia que nós temos é a tua palavra escrita na Bíblia Sagrada. Muito obrigado a Deus. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.